Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então hoje o professor está retornando às gravações de vídeo, sobrou um tempinho, então o professor vai estar gravando sobre EDO, resolução de uma questão, tá gente? Séries, envolvendo séries, sequências de séries, mas agora envolve mais séries, tá gente? Então EDO é a equação diferencial ordinária, tá gente? Do nosso ponto PX, que deve ser igual a zero, ok, gente? Então nós temos a questão 1 mais x ao quadrado, derivada duas vezes de y, ou no caso da nossa função, da nossa série, tá, gente? Aí mais x, y, derivada, menos 25 vezes y igual a zero. E nós temos esses dois pontos que nós não podemos se esquecer, tá, gente? Nós temos que gravar isso. Nós temos que y0 igual a zero e y derivada de zero igual a 1. Beleza, primeiro passo, tá? Então eu defini a minha função y, no caso. A função y, nosso y, tá, gente? Vai ser a somatória, tá? Então o somatório, tá? Da nossa série. A série, tá? A gente tem uma ideia, série geométrica. A n, x elevado a n, tá bem? Essa sempre vai ser o nosso y, o nosso inicial é ela. Aí qual vai ser a derivada de ANX elevado a n? Lembra, tá, gente? Que é expoente, passa para frente multiplicando, e aí menos 1, tá bem, gente? Então, no caso, a derivada dessa série que nós temos, ela é dada por n vezes a índice n, x elevado a n menos 1. Beleza, tá, gente? Aí se eu for derivar ela novamente, que seria y duas linhas. Segunda derivada no caso de y, tá, gente? O que está no expoente passa para frente multiplicando. Então eu vou ter n vezes n menos 1 vezes a índice n, x elevado a n menos 2. Já que eu subtraio um do expoente, então fica n menos 2. Beleza? Então essas três aqui são as principais que nós temos que gravar, ok? Beleza, tá, gente? Continuando, o que acontece é que o professor vai subir. Vou apagar esse menos 1, que era só para vocês terem uma ideia, tá? Lembrar, na verdade. Aí o que acontece, tá? Que nós vamos substituir nessa primeira fórmula aqui que nós temos as séries, tá? Nós vamos colocar essas três séries em seus devidos lugares. No caso, como o professor tem aqui 1 mais x ao quadrado, eu vou substituir, tá, gente, o y duas linhas pela somatória dela, pela derivada no caso de y. Fez isso, tá, gente? N igual a 0, n igual a 2, perdão, gente. N igual a 2, até o infinito. Aqui o professor ficou esquecendo, né? Já quando eu vou derivando em ponto ordinário, tá, gente? Eu vou aumentando o valor de n, ficando até o infinito. Beleza. Então, n igual a 2 ao infinito. Aí, n vezes n menos 1 vezes a n, x elevado a n menos 2. Beleza. Essa é a primeira parte, tá? Nós substituímos apenas o y derivado, tá? Nossa função derivada substitui pela nossa série, tá, gente? Aí eu vou continuar. Mais, agora a segunda parte do professor tem, então, mais, continuar aqui embaixo, tá, gente? X vezes. Aí a derivada de y. Então, uma vez apenas a derivada, eu vou substituir na fórmula. Eu vou ter n igual a 1, até o infinito, tá, gente? E aí, substitui. N vezes a nx elevado a n menos 1. Aí eu tenho menos 25 vezes y, que seria a nossa série, tá, gente? Normal, considerando normal. Então, menos 25 vezes. Aí o y, no caso seria a nossa primeira lá, fórmulazita, tá, gente?
Então, n igual a zero, também infinito. E aí, AN x elevado a n. Beleza, fez isso, tá, gente? Nós temos que ter em mente o que vai dar para nós juntar. Que a ideia do professor é eu deixar apenas x elevado a n. Todas as fórmulas primeiro eu quero deixar apenas x elevado a n. E eu consigo extrair da série, tá, gente? Beleza. Fizemos isso, o professor tem que ter em mente que aqui é 1 mais x ao quadrado. Esses valores, tá, gente, remetem à nossa série que nós temos. O x remete à série, o menos 25 remete à série. E aí com suas respectivas derivadas. A primeiro, o professor tem 1 mais x ao quadrado. Esse 1 é como se ele estivesse multiplicando tudo que está ali dentro. Então, no caso, ficaria 1, multiplicando todos os valores que estão ali dentro da nossa série. Que não muda em nada, tá, gente? Tudo isso que está multiplicando. E vai ser multiplicado por 1, não interfere em nada. Então, o que acontece é que eu repito a série que nós temos. Vou fazer em vermelho. Isso aqui o professor vai guardar, tá? Então, a série que nós temos, repete. Infinito, n igual a 2. E aí fica, tá, gente? N vezes n menos 1 vezes a n x elevado a n menos 2. Já que eu estou multiplicando por 1. Agora, eu multiplico pelo x ao quadrado. Se eu estou multiplicando, tá, pelo x ao quadrado, já que eu tenho mais, é 1 mais x ao quadrado. Então, por 1, só repetiu. Aí, o mais x ao quadrado, eu vou ter ele como mais... Aí, a nossa série inteira está sendo multiplicada por x ao quadrado. Como eu tenho bases iguais, tá, de x e x, eu tenho um 2 que é positivo e um 2 que é negativo. Vai eliminar, tá, gente? Ficando apenas. Que ficaria x elevado a n menos 2 mais 2, tá? E aí 2 negativo com 2 positivo elimina. Então eu vou ter infinito, n igual a 2, de novo, tá, gente? Já que eu fiz com 1, agora x ao quadrado. Aí n vezes n menos 1 vezes a n x elevado a n. Ok, gente? Já que o nosso negativo 2 e positivo 2 cai fora, só ele dá zero. Então x elevado a n. Agora continuando. Mas no segundo momento nós só temos o x, certo? Então o x multiplica todos os valores que estão ali dentro. Nós temos bases iguais. O 1 é positivo, 1 negativo, também vai eliminar, tá, gente? Ficando a nossa série que nós temos de n igual a 1, aí n vezes a n x elevado a n. Já com menos 1 com mais 1, eliminou, tá, gente? E o menos 25 ali não dá para fazer nada, então o professor repete. Menos 25, a nossa somatória, tá, gente? Nossa série ali que nós temos. A n x elevado a n. Nós temos um problema, tá, gente? A nossa ideia é deixar todos eles x elevado a n. Só que o que aconteceu, o que deu de cagada aí? Vamos falar bem sério. O que deu de errado na nossa série aqui? Que nós temos x elevado a n menos 2. Esse 1 é o que complica ela, tá, gente? De resolver. Porque não ficou x elevado a n. Aí eu tenho que arrumar. Para me arrumar, eu posso fazer o seguinte, tá, gente? Esse 2 que está no índice do somatório, eu adiciono em todos os valores que tem n. Tá? Então você vai adicionar. Então aqui vai ficar n igual a 0. E eu vou adicionar 2 em todos os valores que estão com n ao lado. Tá? Aí o professor já retorna com esses valores adicionados 2. Tá bem, gente? E a sequência ali só repete, tá, gente? Então o restante só repete. Só no primeiro que eu vou fazer essa mudança, tá bem? Já retorno, o professor vai apagar um pouco o quadro. Pessoal, retornando então, tá? Para a resolução, para a continuação dessa resolução dessa série que o professor tem dessa idioma, nós vamos transformar isso numa fórmula, ok, gente? Para resolver ela.
O que acontece, tá, gente? Que o professor adicionou, lembra que nós tínhamos n igual a 2? Então, n igual a 0, eu adicionei 2 em todos os valores que tinham n, deixando x elevado a n. Todos eles são x elevado a n. Show! Tranquilo. Só que tem outro problema. Quando nós fizemos isso, os nossos índices do somatório ficou diferente, tá, gente? Então, todos eles não são iguais. O professor tem 2 iguais, que seria n igual a 0, só que o restante não é igual, tá, gente? Eu tenho esse n igual a 2 e n igual a 1. O que acontece é que nós vamos igualar pelo maior índice que nós temos do somatório. Todos eles, o professor vai tentar igualar ao maior índice do somatório. Para mim fazer isso, tá, gente? Eu tenho que resolver. Para mim deixar todos eles com n igual a 2, eu vou substituir primeiro n por 1, depois n por 0 primeiro, perdão, tá, gente? N por 0, depois n por 1, tá? E aí eu chego em n igual a 2. Então tem que igualar todos os n's ali no caso do índice do somatório, tá bem, gente? Fazendo isso, o que acontece é que nós teremos, na primeira, tá, gente? Eu vou substituir o nosso n por 0. Então ficando 0 mais 2, deixa eu fazer aqui de outra cor, só retornar primeiro. N mais 2, aí vezes, no lugar do n vai o 0, então 0 mais 1, vezes, no lugar do n vai o 0, 0 mais 2, x elevado no lugar do n vai o 0, x elevado a 0. Isso é só a primeira, tá, gente? O professor só está resolvendo a primeira, daí tem as outras. Beleza, feito isso, tá, gente? 0 mais 2, 2, então 2 vezes 0 mais 1, 1, vezes a 0, índice do A, tá, gente? 0 mais 2 dá 2, então A2, A índice 2, x elevado a 0, só que fica 1, tá, gente? Então resolvemos o primeiro, 2 vezes 1, 2, 2 a 2. O que acontece, tá, gente? Com n igual a 0, eu tiro n0, tá? E eu coloco à frente do somatório. O professor extrai esse valor, nosso somatório. Lembrando que série, tá, gente? São valores adicionados. Eu estou somando resultados da minha sequência. Tá bem? Por isso que eu chamo de série. É uma sequência, tá, gente? Só que somatória. Eu vou resolver ela com n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, por exemplo. E vou chegar a determinados resultados. Só que eu vou somar todos eles para mim ter uma resposta. Aí entra a série, tá? Então, no caso, o professor vai ter no primeiro 2 a 2. Tá bem, gente? E agora eu vou substituir n por 1. Na mesma fórmula, tá, gente? Eu venho no lugar do n, vai o 1. Ficando 1 mais 2 vezes 2 vezes 1 mais 1, já estava dando a resposta, vezes, aí no lugar do n vai o 1. 1 mais 2, x elevado a 1. Minha resposta, 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2. Então, 3 vezes 2 vezes 1 mais 2, 3. Então, A3 vezes x. Isso aqui pode ser substituído, tá, gente, por 6 A3 vezes x. Ou tudo junto, tá, gente, sem problema. Então, no caso, a primeira série, como que eu vou representar ela, tá, gente? Eu vou substituir da seguinte maneira. Esses valores caem fora do somatório, tá, gente? Ficando 2 a 2, mais, já que eu somo, tá, gente, esses valores ali, A3, 6 a 3, vezes x. Aí o somatório, tá, gente? O somatório com n começando igual a 2, e aí repete toda a nossa série que nós temos ali, tá, gente? Formulazinha. N mais 2 vezes n mais 1 vezes AN mais 2 x elevado a n. O que eu queria que vocês entendessem, tá, gente?
que as respostas que o professor já vai deixar a série pronta aqui, elas saem dos valores onde eu substituo n por 0 e 1 para chegar em n igual a 2, tá, gente? Por isso eu extraí dois valores fora da minha série, do meu somatório. A segunda não vai precisar, porque já é n igual a 2. A terceira é n igual a 1. Então, eu vou substituir o n por 1. Eu vou extrair apenas um valor do meu somatório. E a última, o professor vai precisar ter dois valores, porque é n igual a 0. Então, eu vou ter que substituir n por 0. Depois eu substituo n por 1. Tá bem, gente? O professor já vai deixar a resposta pronta aqui no quadro também. Então, pessoal, retornando, tá, para continuar aí a resolução. São várias apagas aqui, né? Vai, escreve, apaga. Mas ela é grande, é extensa, tá, gente, a resolução. Deu de 3 a 4 páginas, ali, como o professor falou para vocês em sala de aula, tá, gente? Então, só estou resolvendo aqui toda ela agora, para ficar de exemplo, ok? Beleza, gente, fizemos toda a resolução onde o professor deixou com n igual a 2. Se eu deixei com n igual a 2, tá, gente, todos eles estão elevados a x elevado a n, o professor consegue colocar em evidência, tá, gente? Só que antes do professor colocar em evidência, eu consigo resolver esses valores que estão fora do somatório, tá, gente? Já que o professor vai repetir o somatório uma vez apenas, já que todas elas estão iguais agora. Tá? Todos os índices que o professor tem estão iguais. Então, o único problema agora eu vou juntar os parceiros que o professor fala, tá, gente? Que seria, o professor vai ter, ó, o 2 a 2, vou abrir parênteses, tá, gente? 2 a 2, mais o 6 a 3, vezes x. Aí mais, não tem valor fora, pequena pausa, tá, gente? Para dar um abraço ali. Então, como o professor falou, vou juntar, tá, gente? Então, 2 a 2 mais 6 a 3 vezes x. Aí, no segundo somatório não tem nada. No terceiro eu tenho, tá? Então, mais 6 a 1 vezes x. Aí, mais. Eu tenho todos esses valores aqui, tá, gente? Fora do nosso somatório. O menos 25 o professor deixa. Porque eu estava sendo menos 25 vezes o somatório, tá? Então, eu deixo quieto ali por enquanto. Então, o que o professor vai fazer é o menos, então mais não, menos 25 a 0, menos 25 a 1 vezes x. E aí, tá, gente, aí mais, né? O que acontece é que todos esses valores que o professor tem no somatório, tá, a gente vai se repetir, ok? Então, todos os valores que o professor tem ali no somatório se repete. Então, por enquanto, eu deixo, tá, gente? O professor só vai colocar aqui que a série se repete. Tá? Ainda não, o professor não vai resolver a série aqui dentro. Tá? A série se repete. O que o professor vai dar importância aqui, tá, gente? Dos valores que estão fora do nosso somatório. Esse menos 25 está multiplicando. Tem em mente, tá, gente? Está multiplicando a n vezes x elevado a n. Tá vendo? Então, o menos 25 permanece ali. O que acontece é que o professor vai juntar o que eu não tenho com a letra x. Tá? Então, o professor vai deixar um parênteses, tá? Para o 2 a 2 mais o mais não, né? Menos 25 a 0. E aí o professor vai juntar, tá, gente, os valores que tem x, que eu posso deixar o x em evidência e juntar às vezes um índice que eu tenho igual, tá? De um A índice algo que seja igual. Então seria o 6 a 3 mais o A1 menos o 25 a 1. E aí o professor tem, tá, gente, esse menos 25 a 1 com um A1 positivo com índices iguais, eu consigo juntar eles, tá, gente? Resolvendo o seguinte, esse primeiro repete, não tenho índices iguais, então só repete.
E aí eu vou juntar, tá? Só deixa o professor confirmar ali se eu tenho... Não tem máquina aqui, né? Mais. O professor estava esquecendo mais. Menos 25 a 0 e mais a segunda, tá, gente? Eu consigo juntar esses dois valores aqui. Então, ficando 6 a 3. Menos 25 com mais 1, eu vou ter menos 24 a 1 vezes x. Tá bem, gente? Então, esses valores aqui que o professor tem estão com o x, ok? E a série agora, que vem o grande pulo do gato, tá? O professor vai começar a resolver a série também. Então, a série começando, tá? O menos 25 está multiplicando. Todos eles têm o ANx elevado a n. Ok, gente? Esse x elevado a n é o nosso p de x. O professor vai deixar ele fora, inclusive, do colx, tá, gente? E o an também, todos eles têm. Cuidem com an mais 2, tá, gente? Então, o professor vai lá. A primeira eu não consigo juntar o an com o restante, tá? Porque o que eu vou ter? N mais 2 vezes N mais 1 vezes AN mais 2. Aqui o AN eu não posso deixar ele em evidência, tá, gente? Porque o AN mais 2, o x elevado a n eu consigo, já que repete todos eles. Então o professor deixa quieto aqui por enquanto. Aí mais, vou continuar, tá, gente, aqui. Então mais. Aí a segunda, o professor tem esse n e menos 1. Dá para resolver, tá, gente? Ficando n ao quadrado. Então, mais n ao quadrado. Aí, menos n. Beleza, consegui deixar, tá? Então, o AN agora o professor vai deixar já ele em evidência. O AN mais 2 eu não posso. Mas o AN, se você notar, tem 3 séries que tem ele. Então, o professor pode deixar ele em evidência, tá, gente? Também. Aí, vezes mais, o professor mais. Eu já confirmo se é mais ou vezes, tá, gente? O professor verificar aqui rapidinho. Nós temos... É mais, tá, gente? Mais, por causa do sinal que o professor tem. Então, n, já com a n e o x elevado a n estão em evidência, tá? Então, mais n, teoricamente não precisa do parênteses, então dá para o professor apagar, porque é só um mais n. E aqui o professor tem o menos 25, já que ele multiplicou a n, x elevado a n, tá, gente? Só que ficou só apenas o menos 25. Então, menos 25. O AN está em evidência dessa nossa parte, tá, da série. E o x elevado a n está da série inteira. Tá bem, gente? Então, ó, o AN mais 2 separado do AN, que o professor colocou em evidência. E o x elevado a n é de toda a série. Tá bem, gente? Isso tudo igual a zero. O que nota-se, tá, gente, que o professor vai reescrever já sem, que eu tenho um menos n e um mais n. Isso aqui, um negativo, outro positivo, elimina, tá? A gente vai ficar apenas n ao quadrado menos 25, tá bem, gente? Eu já reescrevo para vocês novamente. Então, pessoal, continuando, tá? Como o professor falou, ela é extensa, tá, gente? Mas eu já iria deixar reescrita ela, tá bem? Então, essa primeira parte nós já tínhamos matado. Essa segunda que o professor falou do n ao quadrado menos 25, tá? Então, a n, x elevado a n, ok, gente? Beleza. O que acontece, tá? X elevado a n deve ser diferente de zero. Nosso p de x, tá? X elevado a n deve ser diferente de zero. Aí, 2 a 2 menos 25 a 0 igual a zero. De onde é que o professor tirou? Do somatório. Tá, gente? Eu quero que isso aqui igual a zero. Essa segunda parte igual a zero. E aí vem aquelas definições que o professor tinha colocado, tá, gente, no enunciado. O enunciado dizia y0 igual a zero. Na nossa função, tá, gente, se eu substituo o nosso x por zero, n igual a zero,
dá zero. Tá? Então, no nosso y lá de x, ou nossa função y, tá, gente? Que era nx elevado a n. A zero, aí x elevado a zero, tá, gente? Dá zero, ok? Na segunda, o que o professor fala é que a hora que eu substituo n por zero, que é o nosso n vezes n menos 1, salvo engano, professor, n vezes x a n x elevado a n. É n vezes a n x elevado a n menos 1, salvo engano, professor. Sei que a hora que eu resolvo tudo, tá, gente? Eu chego com A1 igual a 1. Tá bem, gente? Salvo engano, professor, é isso aí. Tá? Salvo engano, professor. Mas é para chegar a isso. Tá bem, gente? O que acontece, tá, gente? Que essas resoluções vão nos ajudar. Por quê? O professor vai resolver essa primeira parte para depois seguirmos para a nossa série, tá, gente? Então ficaria 2 a 2 menos 25 a 0 igual a 0. O professor vai isolar o A0, tá, gente? Uma das letras A0 igual a 0. Isolar. Isola o A2, tá, gente? Já que o A0 é conhecido, o A1 é conhecido. Então vou isolar o A2 e o A3. Tá bem, gente? Isolando o A2, nós vamos ter 25 a 0 sobre o 2, tá, gente? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Tá menos 25 passa mais, então isso é dividido por 2. Só que nós conhecemos que o A0 é 0, tá, gente? Então, 25 vezes 0, que dá 0, 0 dividido por 2 dá 0. Então, nosso A2 também vale 0. Agora o professor resolve o segundo, o A3. A3 igual. Tá menos 24, passa mais. Então, 24 a 1 sobre 6. O A1 é 1, tá? Então, ficaria 24 vezes 1, que dá 24, dividido por 6, 4. Beleza, o A3 eu conheço um resultado verídico para ele, que é 4. Tá bem, gente? Ou, quem quiser, quem preferir, ficaria 4 vezes A1, aí o A1 é 1, tá? Então, 4 vezes 1 dá 1. Sem problemas. Resolvemos A2 e A3, o professor quer resolver o A4, o A5, o A6, para mim tentar, tá, gente, ter uma ideia do que a minha série pode representar. Como que eu posso transformar a minha série em uma fórmula, tá, gente, algébrica, vamos dizer assim. Mas para mim transformar ela para uma fórmula, para mim conseguir resolver de maneira mais fácil. Para mim ter uma série plausível, tá, gente? Já que nós temos até o A3, toda essa fórmula que o professor tem de n mais 2, n mais 1, n mais 2, n ao quadrado menos 25 a n, o professor vai começar a resolver. E n igual a 2. Então, eu tenho que substituir no primeiro momento n por 2. Se eu for resolver, tá, gente, com os valores que estão aqui dentro do colchete, nós temos 2 mais 2, que é a primeira parte, tá, gente? Vezes 2 mais 1. A n mais 2. Então, a 2 mais 2 mais, no lugar do n, o 2. Então, 2 ao quadrado menos 25 vezes o nosso AN, então A2. E isso tudo está igual a 0. Beleza. Feito isso, o que acontece, tá, gente? Que a hora que o professor resolve, 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. 2 mais 1, 3. Eu vou ter 4 vezes 3 vezes A4. Aí 2 ao quadrado dá 4. Menos 25 com mais 4, nós teremos menos 21 A2, igual a 0. O A2 é conhecido, o A4 não. Então o professor quer isolar o A4 agora, tá? Então tá menos 21
professor vai ter A4 igual a 21A2 sobre 4 vezes 3. Quem quiser pode deixar 12, tá, gente? Mas nós vamos utilizar uma técnica do somatório, tá? O A2 é conhecido, o A2 é 0. Então, automaticamente, tudo isso aqui vai dar 0. Então, o A4, tá, gente, também deu 0. Então, o professor vai fazer a anotação no cantinho, eu já pago tudo isso aqui, mas nós ficamos com A0 igual a 0, A1 igual a 1, A2 igual a 0, A3 igual a 4, A4 igual a 0. E agora o professor vai continuar com N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, tá, gente? Para mim ter uma ideia, tá bem? Então, continuando, tá? N igual a 3. Nós vamos substituir o N por 3. Então, fica, tá, gente? 3 mais 2 vezes, no lugar do N vai o 3, então 3 mais 1 vezes, no lugar do N, o professor coloca o 3 mais 2, aí mais, no lugar do N vai o 3, então fica 3 ao quadrado menos 25 a 3. Deixa eu substituir aqui. Nosso A3. Beleza, gente. Fizemos isso, vamos resolvendo. 3 mais 2, 5, vezes 3 mais 1, 4. A3 mais A2, A5. A3 mais 2, A5. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 25, nós teremos menos 16 A3. Tá, gente? Isso vale 0. O A3 é conhecido, certo, gente? Então o professor passa para o outro lado. Então fica 16 A3, já que eu conheço ele está valendo 4. O 5 vezes 4 passa dividindo. Aí o A5 deixa ele sozinho. Se eu for resolver, tá, a gente fica 5 vezes 4, 20. Vezes 6, A3, o A3 está valendo 4. 16 vezes 4, 64. 64 sobre 20. Quem quiser pode simplificar, tá, gente? Se eu simplifico por 2, eu vou chegar a 32 sobre 10. Quem quiser deixar 64 sobre 20, pode, tá, gente? 3,2 pode também. Ok, gente? Mas eu chego em uma fração, tá bem, gente? Beleza. Vamos substituir agora N por 4. Tá bem, gente? Resolução. Só que a hora que o professor substitui, eu vou ter no lugar do N, o A4 é 0, tá, gente? Então, automaticamente, o nosso A6, porque seria 4 mais 2, 6, é isso que o professor vai isolar, e ficaria a N, A4. A4 vale 0, tá, gente? Então, tudo isso aqui vai dar 0. Agora, o N igual a 5. Para nós resolvermos, que vai ser o nosso A7. Vamos lá, gente. Pessoal, agora então continuando com N igual a 5, tá? Então o A7 nosso, porque o A7 o professor fala, fica 5 mais 2, tá, gente? 5 mais 2 vai dar 7. Então fica 5 mais 2, 7, vezes 5 mais 1, 6. Aí vezes A7, então só confirma, tá, gente? Só que aqui o professor tem um problema. 5 ao quadrado dá 25. 25 menos 25, 0. Olha lá, fiz 0. Tá, gente? Zerou o A5. Só que a hora que o professor faz a A5 vezes 0, vai dar 0. Então, o nosso A7 também 0. Tá, gente? Então, a partir do nosso A6, que o professor tem, independentemente se é par ou ímpar, isso aqui vai zerar. Beleza, gente? Finalizando, então, tá, gente? Agora sim a nossa série. Que o professor tem que ter, nós temos que ter em mente, tá, gente? A ideia é eu reescrever a nx elevado a n.
é nosso y e x, tá? Então, eu quero encontrar a função. O que acontece é que o ANX elevado a n nada mais é do que a somatória que o professor tem dos resultados, tá? Então, A0, x elevado a 0, mais A1, x elevado a 1, mais A2, x elevado a 2, mais A3, x elevado a 3, e assim sucessivamente, tá, gente? Até eu chegar em AN, x elevado a n, tá, gente? Como é infinito, então continua. Só que o que acontece? Nesse caso em específico, o que o professor teve? O A0 é 0. Então, essa primeira parte vai zerar. A1 é igual a 1. Tá? Então, o A1 eu posso substituir por 1. O A2 é 0. Então, não tem que fazer porque é 0 vezes x ao quadrado. O A3 o professor tem valor. O A5 o professor tem valor. O A6 e o A7 não. Tá, gente? Então, o que acontece é que eu vou representar a minha série da seguinte maneira. O A0 é 0. Então, elimino. O A1 é 1. Então, ficaria 1 vezes x elevado a 1. 1 vezes x, tá, gente? O A2 é 0. Elimina. O A3 vale 4. Então, ficaria, tá, gente? 4x elevado ao cubo. O A4 é 0. O A5 é conhecido. Então, mais 16 sobre 5, tá? Então, 16 quintos, x elevado à quinta potência. Tá, gente? Como não tenho mais nada, o restante vai zerar, tá, gente? Se eu substituísse n por 6, ia dar 0. N por 7 ia dar 0, tá? Então, todo o restante é 0. Logo, a nossa y, tá, gente? Função y, vou colocar y em x, pode ser representado como x mais 4x ao cubo mais 16 quintos de x na quinta. Beleza, gente? Então, essa resolução final ela é demorada, mas nós chegamos em um resultado. Beleza, gente? Um forte abraço. E eu espero continuar agora os vídeos com resoluções, tá, gente?